Unidade 1. Organização do espaço urbano e o processo de urbanização em tempos de globalização. Aula 2.1 Conteúdo: Urbanização brasileira, das pequenas cidades às metrópoles do Brasil. Habilidade: analisar o processo de urbanização do Brasil no contexto mundial. E na nossa aula de hoje, a gente vai continuar os nossos estudos sobre urbanização. Mas antes disso, vamos ao nosso desafio do dia. Então, gente, observe a imagem de uma paisagem da cidade de Manaus. Observem aí todos os elementos, toda a paisagem que compõe, ok? E depois de analisar, vocês vão responder. Em seu município, quais são as cidades mais próximas? Por qual meio de transporte é possível acessá-las? Quais elementos da urbanização podem ser identificados em sua cidade? Então, vocês vão conversar com os colegas de vocês, pensar aí sobre essa questão do nosso desafio do dia, e no momento da interatividade final, eu quero ouvir a resposta de vocês. Eu convido a todas as comunidades para fazer a interação com a gente, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, que vai falar, gente, sobre a urbanização brasileira. Na nossa última aula, a gente viu termos e conceitos muito importantes no processo de urbanização. Mas hoje a gente vai trazer essa realidade para o nosso país, Como se deu, o processo de urbanização aqui no território brasileiro. Então, nós vamos verificar. Vamos lá? Então, gente, até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário e a maior parte da população vivia no campo. As condições históricas e econômicas impostas pela colonização portuguesa deixou heranças. Então, vocês estudaram no componente de história sobre a chegada dos colonizadores portugueses no Brasil, que deixaram de herança não só a forma de falar, a alimentação, mas também deixaram no nosso país essa herança colonial de ser um país agrário. Somente depois o Brasil começou o seu processo de industrialização. A gente diz que ele foi um país de industrialização tardia, se a gente comparar com outros países da Europa. Okay? Então, vamos observar algumas imagens para vocês verificarem ali uma área de mais ou menos 1925, 1930, de trabalhadores rurais e numa área de lavoura, tá? Então, até 1930, o Brasil era um país relativamente agrário, ok? E a gente vai ver agora como que isso foi mudando. Até por volta de 1930, como eu falei para vocês, o Brasil, as atividades econômicas com grande importância no nosso país era a pecuária e a agricultura, Somente depois, em 1930, o processo de industrialização começou de fato, ok? E depois, 1950 até 1960, a urbanização se tornou mais intensa por conta das indústrias de base que existiam no Sudeste, tá? Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, tá? Sobre o processo de urbanização, nós temos que entender que ele está muito ligado ao processo de industrialização do nosso país, ok? Um dos principais produtos que impulsionaram esse processo de industrialização e também de urbanização no nosso país foi o café, Existiam no Brasil grandes lavouras de café, onde os grandes cafeicultores começaram a fazer investimento no nosso país
principalmente de ferrovias, a construção de portos, né? Tudo isso para quê? Para exportar o café com uma facilidade melhor e maior, né? Só que depois, com o passar do tempo, né, os cafeicultores começaram a pegar parte do lucro que eles estavam obtendo com a venda do café e passaram a investir nas indústrias. Ah, mas eram indústrias como são hoje, professora? Não, eram as indústrias mais simples, as indústrias de calçado, as indústrias de tecido, aquelas indústrias ainda de produtos mais simples, né? Então, em 1930, esse processo de industrialização no Brasil começou dessa forma, lenta e gradativa, né? Somente nas décadas de 50 até 60, principalmente ali no período, né, de JK, Juscelino Kubitschek, que houve um maior investimento esse nas multinacionais, ou seja, nas indústrias que nós encontramos aí em vários países do mundo. Okay? Então, o processo... Por que a senhora está falando de indústria? Né? Por quê? Porque o processo de industrialização ele está atrelado com o processo de urbanização. Né? A urbanização teve um impulso maior depois com a chegada das indústrias. Okay? E hoje, gente, como será que está essa questão da indústria no Brasil? Como está essa concentração industrial? Então, nós vamos fazer a análise de um mapa, ok? Para a gente verificar melhor esse processo. Então, vocês estão verificando, tá? O mapa do Brasil. Tem muita cor, tem muito símbolo, né? Então, para nós entendermos melhor isso aí, a gente precisa verificar a legenda do mapa, ok? Então, vocês estão vendo que tem essa areazinha, tá? Em rosa, que significa maior concentração industrial, tá? Ou seja, principalmente no Sudeste, olha, onde tem São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Vocês estão vendo que está em rosa. Isso quer dizer o quê? Que nessa área, até hoje, existe uma maior concentração industrial. E o que são esses símbolos espalhados aí, né, pela região Sudeste? Aí, gente, são os tipos de indústrias, né? Alimentar, a indústria química, a indústria metalúrgica, a indústria de plástico, ok? Ah, professora, mas é só aí no Sudeste, né, que tem essa concentração de indústrias? Não, gente, existe uma outra corzinha aqui na legenda, ó, tá? Que diz outras concentrações industriais. Ou seja, além do Sudeste do Brasil, ó, nós temos essa área do Sul do Brasil, que é uma outra concentração industrial, com vários tipos de indústria. Nós temos essa partezinha, ó, do Nordeste, né, que também tem aí vários tipos de indústrias. E aí vocês devem estar se perguntando, ah, professor, e o Amazonas? Se fala tanto da Zona Franca de Manaus, né? A situação do Amazonas, nós temos aqui, né, indústria química, alimentar, a indústria metalúrgica, indústria da madeira, né, indústria do fumo. Aí vocês podem até perguntar, professora, por que nessa parte, né, onde está localizado o estado do Amazonas, não tem ali aquelas duas cores? O rosa, que significa uma concentração, né, industrial maior, ou o verde, que são outras concentrações industriais. Porque se a gente compara, né, essa questão industrial e urbana do Amazonas em relação ao sul e ao sudeste, por exemplo, ainda é um valor inexpressivo, ok? De acordo com o mapa que nós estamos analisando, ok? Então, vamos continuar. E a gente vai verificar, né, agora o êxodo rural. Nós já verificamos na aula passada o conceito de êxodo rural, mas a gente tem que relembrar, ok? Porque foi muito comum, né, ao processo de urbanização do Brasil, gente, ok? Então, êxodo rural, né? O que diz? As cidades tornaram-se focos de atração populacional, causando o êxodo rural. O êxodo rural
também foi provocado por fatores de repulsão do campo, né? Ou seja, isso nós já verificamos na aula passada, a saída do campo em direção às grandes cidades, principalmente pelos fatores de repulsão, como eu disse também no início da aula, né? Os baixos salários, as péssimas condições, ok? Mas aí a gente pode parar para pensar, né? E aqui no CEMEAN, será que nós temos exemplos de êxodo rural? Será? Vamos ver. Sou da região norte, aqui do Amazonas mesmo, e sou do município de Parintins. Eu sou de Benjamin Constant, aqui do Amazonas mesmo. Bem, a minha mãe é amazonense, morávamos no interior de Parintins, e a minha mãe, uma analfabeta que não teve direito à educação, porque não tinha como, né? Ela não sabia nem ler, mas era uma visionária. E com isso ela trouxe todos os filhos para Manaus, para justamente nós termos essa oportunidade de ter educação, uma educação formal, acadêmica. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar no Centro de Mídia, levando justamente a educação para essas pessoas tão distantes que estão no nosso Amazonas. Na época, não tinha faculdade, né, curso superior, então eu tive que fazer o ensino médio aqui para poder fazer uma graduação. Olha só que legal, né, gente? A gente vê relato de pessoas aqui do CEMEAN e contando as suas histórias, né, sobre o porquê saíram aí de suas cidades e migraram até a capital, Manaus. Nos dois exemplos das duas professoras, nós vimos que as duas, né, são do estado do Amazonas, ok? Aqui mesmo da região norte. Mas aqui no CEMEAN nós temos muitos exemplos de funcionários que vieram de outras regiões brasileiras para cá, né? E os motivos são muitos, né? Estudo, trabalho, alguns questão da qualidade de vida, ficar próximos, né? De pessoas, da família, enfim, os motivos são muitos, ok? Então, o êxodo rural, como a gente já viu na aula passada, essa saída da população do campo em direção às cidades começou ali por volta de 1940, ok? E hoje, né? Como será que está a situação do Brasil sobre o êxodo rural? Nós vamos analisar um gráfico agora para a gente verificar essa situação. Vamos lá? Então, gente, Brasil, evolução da população urbana e rural desde 1940 até ali, né, 2014. Então, a gente vai verificar o seguinte, tá? Em rosa, população urbana, né? Em verde, população rural, certo? Esta linha aqui, vertical, significa população em milhões, hein? Embaixo, essas datas significam 1940, os anos, né, gente? De 10 em 10 anos, mais ou menos. Então, desde 1940, 50, 60, até chegar em 2014. Então, vamos começar por 1940. Olha só, a gente observa aqui, ó, que o que está predominando é a cor verde, né? Opa, o que é a cor verde? População rural, certo? Então, em 1940, a população rural sobressaía a população urbana, né? 1950. Professora, a senhora disse que em 1950 e 1960 já estavam chegando indústrias e se concentrando principalmente no sul do Brasil. Mas olha aí no seu gráfico, tá? O verde ainda está em maior quantidade, a população ainda é rural, ok? Essa realidade muda, gente, a partir de 1970. De 1970 até 2014, o que a gente verifica? Né? Que a cor rosa, ou seja, a população urbana, ela é crescente, ok? Até 2014, a população urbana é crescente. Então, através da análise dessa tabela, a gente pode verificar que a maior parte da população hoje se concentra, né, nas grandes cidades,
E o êxodo rural, então, né, no Brasil, começou a diminuir a partir de 1970, ok? Então, a gente vai fazer análise agora de um outro mapa, super importante também, para o nosso estudo de urbanização. Vamos lá? Então, gente, urbanização do território brasileiro. E hoje, né? Nós já vimos ali com um gráfico que a maior parte da população hoje se concentra nas grandes cidades, ok? Só, gente, que existem diferenças consideráveis entre os estados e as regiões, ok? Então, vamos analisar o mapa, começando da legenda, ó, da cor aqui mais clara, que significa população urbana, que varia de 60% até 69,9%, ok? No mapa, professora, quem representa, então, essa população urbana de 60% a 69%? Nós temos exemplos ali, ó, o estado do Pará com as suas, com a população, né, sendo maior em áreas urbanas, principalmente a cidade de Belém, ok? No Maranhão, a cidade de São Luís, e no Piauí, ó, a cidade de Teresina, ok? E aí, de 70% a 79,9%, professora, quem seriam aí os exemplos, né, de maior concentração urbana, digamos assim? Então, Palmas, no Tocantins, ok? Salvador, na Bahia, Aracaju ali, Maceió, né? Fortaleza, Natal, ok? De 80% a 89% da população urbana, quais são os exemplos que a gente pode pegar aí? Minas Gerais, Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? A gente pode pegar exemplos, Porto Alegre, Florianópolis, ok? E de 90% a 100% da população presente ali, ó, nós temos São Paulo, temos Rio de Janeiro, temos Goiânia e também ali, ó, o Distrito Federal, ok? Então, a partir da análise desse mapa, o que a gente entende? Que justamente os estados que se industrializaram primeiro, como São Paulo e Rio de Janeiro, até hoje tem uma concentração populacional urbana muito maior do que outras cidades de outros estados, ok? Então, vamos continuar a nossa aula, tá? E nós vamos verificar agora a urbanização e a metropolização do Brasil, ok? Então, gente, 1950, São Paulo e Rio de Janeiro continuaram crescendo em ritmo acelerado. Assim, outras cidades também cresceram em ritmo acelerado, gerando uma forte tendência de concentração urbana em escala regional. Isso quer dizer o quê? Certo? Depois do crescimento das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, algumas outras cidades passaram a se industrializar e receber um contingente populacional grande. Vamos pegar aí, né, na década de 60 mesmo, a criação de Brasília, que foi toda planejada, né, primeiro no papel para depois ser feita, né, digamos assim. Então, Brasília, depois da sua criação, assim como o Rio de Janeiro e São Paulo, atraiu um maior número de habitantes também, ok? E aí, nós vamos falar agora sobre a metropolização. E também vamos analisar o mapa sobre metropolização, né? Então, o que diz aí? A urbanização foi acompanhada pelo processo de metropolização. O que é isso, professora? Metropolização é a grande concentração demográfica nas metrópoles. Quando eu falo demográfica, eu estou me referindo à questão
populacional, a grande concentração de pessoas nas metrópoles, né? E aí, lembram lá do conceito de metrópole, né? Cidades aí que tem mais de 1 milhão de habitantes, que nós vimos na aula passada, hein? Então, sobre a metropolização, vamos fazer a análise, tá? Deste mapa aqui, que tem aí, ó, a legenda, círculos, né? De 3 tamanhos, ó. Que significa o quê? A população. A bolinha menor, em torno ali de 5 milhões aproximadamente, tá? A bolinha média, em torno de 10 milhões de habitantes. E a bolinha maior, 20 milhões de habitantes. Ah, professora, mas essas bolinhas aí estão coloridas. Por quê? Por que estão coloridas? Porque representam, olha, anos diferentes, tá? A bolinha mais escura representa o ano de 1940. Aí a bolinha ali puxando para o tom de marrom, 1960. Clareando a bolinha, nós temos 1980, até chegar nesse tom aí meio amarelado, né? Que representa o ano de 2010, ok? Então, a gente vai observar justamente aonde está mais colorido, que é justamente onde aconteceu o maior processo de metropolização, ok? Então, vamos observar mais ou menos, ó, São Paulo e Rio de Janeiro estão praticamente ali, né, com o mesmo tamanho, com a mesma coloração. Isso quer dizer o quê? Que a sua população se manteve nesse ritmo crescente desde 1940 até 2010. Trazendo para a nossa realidade e fazendo a análise do nosso mapa, olha Manaus, tá? Manaus aí, ó, tá com a bolinha. Deixa eu voltar aqui para a gente ver melhor, tá? Manaus está com a bolinha ali representando aproximadamente 5 milhões de habitantes, mas não chega a tudo isso, tá? E está com a cor amarela, 2010, ou seja, essa crescente, né? Essa crescente população aqui na cidade de Manaus está sendo um processo recente, né? Por assim dizer, ok? Então, vamos continuar os nossos estudos e nós vamos falar agora sobre região metropolitana. A gente estava falando sobre metropolização, nessa concentração demográfica muito grande nas grandes metrópoles. Mas agora a gente vai entender o que é uma região metropolitana, tá? Então, gente, quando a conurbação, ou seja, aquele crescimento lá de 2 ou mais cidades, né, a ponto de se unirem, ficarem conurbadas, né? Quando a conurbação dá origem a um imenso aglomerado urbano formado por várias cidades, cria-se uma área ou uma região chamada de região metropolitana. Essa região metropolitana, ela tem aí, geralmente, né, mais de 1 milhão de habitantes. Então, para ficar mais claro para vocês, né, a região metropolitana, geralmente ela é uma área formada por uma metrópole e outras cidades que se relacionam, que dependem, tá, dessa cidade, dessa metrópole, ok? No Brasil, segundo o IBGE, nós temos aí reconhecidas oficialmente 69 regiões metropolitanas e a mais conhecida ainda é a região metropolitana de São Paulo, porque tem a Grande São Paulo, né, mais 39 municípios, ok? Mas trazendo para a nossa realidade novamente, nós vamos observar, tá, a região metropolitana de Manaus vista através da imagem de satélite. Vamos lá? Então, olha só, gente. Nossa animação começa, então, com o estado do Amazonas, né? E aí mostra pra gente Manaus. Olha o clarão que tem ali em Manaus. Isso significa, né, uma concentração maior de pessoas ali, ok? Então, na região metropolitana de Manaus, Manaus é a principal, né? É a metrópole. Seguindo na região metropolitana de Manaus, olha, temos aí também Presidente Figueiredo, né?
108 quilômetros distante ali, aqui de Manaus, ok? Seguindo a imagem de satélite, nós vamos verificar outra cidade que faz parte da região metropolitana de Manaus, que é Rio Preto da Eva, depois Iranduba, que hoje está se relacionando muito com Manaus, principalmente depois, né, gente, da construção da ponte. E aí, depois de Iranduba, a gente observa Itacoatiara, ok? Que também acaba tendo uma relação e uma influência muito grande com a cidade de Manaus. Seguindo na nossa animação, nós verificamos aí a imagem de satélite de Novo Airão, que também, depois da construção da ponte, começou a estabelecer uma relação muito maior com a metrópole, ok? Olha aí Careiro da Várzea, que sempre está interagindo com a gente aqui, né? Então, Careiro da Várzea também faz parte da região metropolitana de Manaus, tá? Apesar da distância. Manacapuru, ok? Também estabelece uma relação de influência, principalmente cultural, né, social, com a metrópole Manaus, também muito grande, tá? Então, gente, apesar de algumas cidades, alguns municípios que nós verificamos aí nessa animação serem relativamente distantes de Manaus, né, ainda assim fazem parte da região metropolitana. E, na verdade, essa constituição da região metropolitana, isso vai depender muito da administração pública. Alguns estados levam em consideração o número de habitantes para ter uma formação de região metropolitana. Outros levam em consideração a característica, se tem características de uma cidade, por exemplo, ok? E o que acontece? As regiões metropolitanas concentram, né, grandes cidades. Só que nós sabemos que nessas grandes cidades existem muitos problemas típicos das grandes cidades. E nós vamos verificar agora justamente isso. Quais são esses problemas típicos das grandes cidades? Tá? Então, nós temos aí vários problemas, né? Um desses problemas são os transportes, tá? Por que, professor, os transportes, né? Muitas vezes atrasa, estão em péssimas condições, ok? As habitações, algumas moradias são ainda precárias, falta segurança, né? As pessoas que vivem nessas habitações ainda estão à mercê do perigo, ok? Educação, saúde, né? São dois quesitos aí onde as populações das grandes cidades reclamam muito, né? Há problema do abastecimento de água em alguns bairros mais distantes do centro dessas cidades, acontece bastante esse problema, né? Falta de água, abastecimento de água, o fornecimento de energia, né? E juntando tudo isso, quanto mais pessoas, né? Como eu falei para vocês ainda agora, maior a produção do lixo, maior a poluição, né? Então, esses são os problemas típicos das grandes cidades, das grandes metrópoles. Vamos verificar algumas imagens para vocês compreenderem melhor. Então, nós temos aí, na primeira imagem, trânsito, né? Nesse caso, o problema retratado é o congestionamento. Na segunda imagem, nós temos aí, pessoal, o problema do acúmulo de lixo, né? E na terceira imagem, a questão do saneamento básico, a falta de água tratada, ok? É claro que nós poderíamos citar muitos exemplos. As grandes cidades possuem muitos problemas, né, urbanos, mas nós estamos citando os principais, ok? No início da aula eu falei para vocês que o processo de urbanização ele foi atrelado ao processo de industrialização, onde começou a sua concentração principalmente na região sudeste do Brasil, né, com São Paulo, Rio de Janeiro principalmente. Só, gente, que depois de 1980
isso mudou. E nós vamos entender agora por que isso mudou, ok? Então, 1980, maior urbanização pelo crescimento das cidades de médio porte, localizadas em grande parte do interior do território. Esse fenômeno foi chamado de interiorização do crescimento econômico, ocorrido pelo processo de desconcentração da atividade industrial. Ou seja, pessoal, as indústrias começaram a se espalhar por outras cidades, né, do nosso país. E isso gerou uma migração chamada urbana, porque acontecia de cidade para cidade e não mais do campo para a cidade, ok? Então, para a gente finalizar essa parte, vamos observar aqui uma rápida animação. Então, gente, nesse mapa de 1940, nós temos aí, ó, cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Passando ali para 1980, essas cidades com o número populacional aumenta cada vez mais, né? Nós observamos que em 2010, as cidades com mais de 100 mil habitantes, olha, principalmente ali no sul e no sudeste, são muito maiores, ok? Então, o processo de urbanização, para a gente finalizar, né, começou ali principalmente com a chegada das indústrias e tomou um impulso maior a partir da década de 70, ok?